Alô, tudo bem? Graças a Deus. Nós estamos no dia 18 de março de 2020. Uma data muito aguardada por todos que seguem as aparições de Medjugorje, né? Não querendo falar mal, mas a forma como divulgam na internet parece assim que a Terra está tremendo e que vai cair um meteoro à noite. E não, Maria é tão simples, Maria é de uma doçura. Eu acho que ela deve ficar muito aflita com esse estardalhaço que fazem. E ela é muito modesta, muito simples. A palavra é essa, é simples. Então, o que ela tem para revelar não é através desse sensacionalismo. Não, ela nem gosta disso. É contra a natureza dela, né? Esse exaltar-se e glorificar-se ou criar expectativas demasiadas que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então eu vou seguir a minha linha. Né? Como eu disse, eu não preciso ficar estudando, nem lendo, nem copiando de ninguém, porque tudo meu vem limpinho lá do céu. Limpíssimo lá do céu, de uma simplicidade que podem até estranhar. Mas esse é o jeitinho de Maria. Essa é a maneira dela viver, de lidar. Ela vive uma grandiosidade tão imensa, tão gloriosa, tão... os passarinhos cantando para ela. Mas ela é de uma humildade fora do comum, né? Ela poderia se sentir assim, a rainha do universo. Não, ela é. Mas ela parece que não se sente assim. Ela continua a ser a jovenzinha de Nazaré. E no dia de ontem, à noite, conversando com ela, eu disse: mãe, daqui a pouco você vai aparecer lá em Medjugorje. Eu queria tanto uma palavrinha sua. Não precisa ser nada relacionado, mas senti que você está olhando para mim também, né? Porque o mundo faz todo esse alarde e eu sou tão pouco acreditada, né? Mas dá uma palavrinha para mim. E foi o que aconteceu. Dentro da simplicidade dela, ela veio fazer uma conversinha comigo. E eu vou ler para vocês o que ela disse. 17 de março de 2020, ontem. Verdadeiramente são incontáveis os avisos e mensagens espalhados pelo mundo. E quantos deram ouvidos às derradeiras revelações a um povo indiferente e alheio aos meus pedidos? Quantos? Filhinha, recebeste este dom sobrenatural
e o abriste em várias frentes, como um leque. Achei bonitinha, ela dizia assim, em várias frentes, como um leque, atingindo ainda uma pequenina parcela do que deveremos atingir. Uma pequeniníssima parcela do que deveremos atingir. És pioneira em vários aspectos. Na tua capacidade de visualização de fatos passados, bem como aos fatos futuros. Nada te intimida. Ao falares com intrepidez as verdades divinas. Mãe, precisa ter coragem. Isso naturalmente atrai inveja e rejeição por estares ainda sozinha. Vocês estão percebendo? O valor dessa tua entrega preenche meu coração de alegria, na certeza de que chegaremos ao final da magnânima missão, tendo o reconhecimento não só de Deus Pai, como do meu Filho e a exultação do Espírito plenificado. A vitória será completa dentro dos planos do Pai. Jamais duvideis disso. Sua constância em prosseguir terá, enfim, alcançado o seu intento. Irão reconhecer-te como minha filha dileta. Ai, meu Deus! Que conseguiu manter-se digna e intocável quanto ao teu comportamento. Tirei nota 10 até agora. Sabes que os tempos serão de trevas profundas. Algo paira no ar como uma grande ameaça à humanidade. Pressentes acontecimentos funestos, porém, não crês que te atingirão. Sabemos o valor do teu trabalho e nenhum mal poderá deter-te. Que ocorram grandes riscos, né? Toma minha mão e caminha comigo. Me verás gloriosa. Depois partirás para junto do meu jardim. Quero-te ao meu lado, enfeitando de pureza aquilo que é totalmente puro. O período de dor e aflição não te impedirá de continuar nossa obra maior, que são os Evangelhos de Maria Valtorta, tua mamãe. Realmente, como ela disse, né, meus dons foram diversificados e Maria Valtorta é uma dessas ramificações. É uma obra estupenda, estupenda, que só traz revelações magnânimas em relação à vida de Jesus.
Porém, há pontos polêmicos para a Igreja antiga. Estão entendendo? Para a Igreja antiga, antes de Francisco. Padre Pio disse a uma pessoa que perguntou sobre a obra de Maria Valtorta, que é mais ou menos a mesma época. Ele disse, não, você não deve ler, você é obrigada a ler, você deve ler Maria Valtorta. Ou seja, realmente é algo inusitado pelo detalhamento da vida de Jesus, é impressionante. É uma obra, são 10 volumes, né? Uma obra extensíssima e que tenho trazido para a linguagem virtual, visual. Maria disse que esse será o evangelho para esse próximo século, esse próximo milênio, esse novo recomeçar, que o pobrezinho da Bíblia, a pobrezinha, ela é fundamental. Mas os jovens não vão ter paciência de ler. Então, por isso esse trabalho, né? É preparar o material para quando eu não estiver mais aqui. Maria será a rainha da evangelização. E ela pediu que eu aprontasse essa obra. Porque se eu parar aqui, eu estou no 7º livro, ninguém vai dar continuidade, entendeu? Então não valeu nada a pena todos esses anos, desde 2007. Já são 13 anos em cima do trabalho, fazendo e refazendo, até chegar mais ou menos num formato que talvez daí surja outras coisas, eu não sei. Quando eu comecei não tinha nem internet, eu nem sonhava com isso. Imagina Maria Valtorta. Então, são tarefas a serem cumpridas. E o grande aviso que é a vinda dela, eu fui encarregada. E hoje eu fiquei muito feliz, porque ela havia me dito que as aparições iriam acabar em Medjugorje, iriam finalizar. E aconteceu. Hoje ela avisou que as aparições para Meriana acabaram, as do dia 2. Ela nem menciona a outra vidente que diz que ela aparece diariamente. Eu acho um pouco de exagero. Eu não acredito nisso. Maria nem mencionou o caso dela. Mas, enfim, como ela não vai mais aparecer no Monte da Cruz Azul, confirmou que o sinal que me foi revelado será em Križevak. E que me contestaram. Não, vai ser no Monte, não sei o que lá, o Monte da Cruz Azul. Então é só alegria, só alegria. Tudo próximo, tudo chegando e de uma maneira muito suave. E é o que eu pretendo até o fim da minha vida.
ser simples e suave como a minha mãe. Vamos confiar? Então tá bom. Eu sempre quero fazer vídeos mais curtos e acabo falando um monte. Fiquem em paz. A cruz aqui, ó. A cruz que será ela. A cruz gloriosa. Que Maria representará, né? A cruz do seu filho, logicamente. Então, beijo a todos, fiquem em paz e até amanhã. Tchau.